36 horas. Era tudo o que eu tinha, 36 horas para conseguir o dinheiro que salvaria tudo, ou perderia meu lar. Estava sentada na cozinha, às 3 da manhã, as contas espalhadas na mesa como soldados derrotados. E foi naquele momento de desespero total que lembrei das palavras da minha avó. Ela sempre dizia que Abraão conhecia um segredo que transformava escassez em abundância. Mas nunca me disse qual era, até aquela noite. Você já se sentiu completamente sem saída? Quando o dinheiro simplesmente não aparece, não importa o quanto você trabalha? Quando parece que existe uma barreira invisível entre você e a prosperidade? Eu sei exatamente como é essa sensação, porque vivi isso e descobri algo que mudou tudo. Hoje vou compartilhar com você o método exato que Abraão usava. O mesmo que transformou um homem comum no patriarca mais próspero da história e que funcionou comigo em apenas 36 horas. Mas primeiro, preciso te contar como descobri isso. Era dezembro de 2022. Eu tinha perdido meu emprego 3 meses antes. As economias tinham acabado e o banco estava ameaçando executar o financiamento da casa. Minha filha mais nova tinha apenas 5 anos. Ela não entendia por que a mamãe estava sempre preocupada. Por que não conseguíamos mais sair para um jantar em família aos domingos? Naquela noite, depois que ela foi dormir, eu estava na cozinha, tentando fazer milagre com os últimos R$ 20 que restavam na carteira. Foi quando encontrei o diário da minha avó. Ela havia morrido no ano anterior e eu estava organizando as coisas antigas dela. No meio dos papéis amarelados, encontrei um caderno pequeno com a capa de couro gasto. Dentro, sua letra delicada contava uma história impossível sobre como meu bisavô tinha saído da pobreza extrema, como tinha conseguido comprar terras, como tinha prosperado durante uma grave crise econômica brasileira, quando todos ao redor estavam falindo. E tudo começou com um salmo específico, o Salmo 91. Mas não era só ler o salmo, era como lê-lo. Quando lê-lo. E principalmente o que fazer depois. Minha avó chamava isso de o método de Abraão, porque foi assim que o patriarca saiu de uma terra árida e sem recursos, sem nada, e se tornou o homem mais próspero de sua época. Você pode estar pensando, isso é só superstição, só mais uma promessa vazia. Eu pensei a mesma coisa. Mas quando você tá com 36 horas para conseguir R$ 3.000, quando já tentou de tudo, você tenta qualquer coisa. Então comecei a seguir exatamente o que estava escrito no diário. Primeiro dia, nada aconteceu. Segundo dia, ainda nada. Na manhã do terceiro dia, meu telefone tocou. Era um cliente antigo, alguém que eu nem falava há 2 anos, oferecendo um projeto independente, pagamento à vista. Exatamente R$ 3.500. Coincidência? Talvez. Mas o que aconteceu nas semanas seguintes não foi coincidência. Mais trabalhos apareceram, oportunidades que eu nem estava procurando, dinheiro chegando de lugares inesperados, como se uma torneira invisível tivesse sido aberta. E então entendi por que minha avó guardou esse segredo por tanto tempo. Porque funciona. E quando algo assim funciona, você protege. Mas hoje vou quebrar esse silêncio. Porque sei que você está assistindo isso por um motivo. Sei que você sente o mesmo peso que eu sentia. A mesma angústia de não conseguir sair do lugar financeiramente. E sei que você merece conhecer o que eu descobri. O método que Abraão usou não é complicado, mas é específico. Cada detalhe importa. Cada palavra tem sua hora certa. É sobre criar uma ponte, uma conexão direta entre sua necessidade
e a abundância que já existe, mas que está bloqueada. Pense numa represa. A água está lá, mas precisa de algo para abrir as comportas. O Salmo 91 é essa chave, mas você precisa saber exatamente como usá-la. Primeiro, vou te contar por que esse salmo específico, por que não outro e por que ele tem esse poder de transformação financeira que eu descobri. Depois, vou te ensinar o método completo, passo a passo, como minha avó escreveu, como funcionou comigo, como pode funcionar com você. Mas antes preciso te avisar sobre algo importante. Isso não é mágica, não é sorte. É um princípio espiritual muito específico que Abraão descobriu e que funciona quando você aplica corretamente. A diferença entre quem prospera e quem permanece na escassez não é sorte, não é nascimento, não é nem talento. É conhecimento. Conhecimento de como as coisas realmente funcionam, de como a abundância se move, de como criar as condições certas para ela aparecer na sua vida. Abraão sabia disso. Por isso saiu de uma terra estéril e chegou numa terra fértil e abundante. Ele não foi sortudo. Ele sabia algo que outros não sabiam. E esse algo está escrito no Salmo 91. Mas de uma forma codificada, numa linguagem que só quem entende pode decodificar. Minha avó entendia, meu bisavô entendia, e agora eu entendo. E você também vai entender, porque vou te explicar cada palavra, cada versículo, e principalmente como transformar essas palavras em ação prática, em resultados reais, em dinheiro real, em transformação real. Você lembra da primeira vez que sentiu o peso da falta de dinheiro? Quando percebeu que não ter recursos suficientes limitava suas escolhas, suas possibilidades, seus sonhos? Eu lembro da minha primeira vez. Tinha 7 anos. Meus pais estavam discutindo na cozinha. Eles pensavam que eu estava dormindo, mas eu escutava cada palavra. Era sobre as contas, sobre como iam fazer para pagar tudo no final do mês, sobre como tinha que escolher entre uma coisa e outra. Naquela noite, me prometi que nunca passaria por isso. Mas a vida tem seus planos. E por muito tempo, vivi exatamente o que meus pais viveram. A mesma angústia, a mesma sensação de estar sempre correndo atrás, até descobrir o método de Abraão. E agora, quero que você entenda uma coisa muito importante. A escassez não é natural. A pobreza não é o estado normal das coisas. Você foi criado para prosperar, para ter abundância, para viver sem se preocupar com dinheiro. O problema é que fomos ensinados errado. Fomos ensinados a trabalhar duro e esperar, a ser resignados e aceitando a situação. Mas Abraão não pensava assim. Abraão sabia que ele era herdeiro de uma promessa, de uma bênção, de uma abundância que estava garantida. E ele sabia como acessar essa abundância. O Salmo 91 era sua ferramenta, sua chave, sua conexão direta com a fonte de toda a prosperidade. E quando você entende como ele funcionava, como ele aplicava, como ele transformava palavras em realidade, tudo muda. Porque você para de depender da sorte, para de depender das circunstâncias, para de depender de outras pessoas e começa a depender de algo muito maior. Algo que está sempre disponível, algo que está esperando você descobrir. Mas tem uma coisa que preciso te dizer antes de continuar. Isso que vou te ensinar funciona, mas não é instantâneo como um passe de mágica. É um processo, um método, uma aplicação consistente de princípios específicos. Funciona em 36 horas? Na minha experiência, sim. Mas pode ser 48, pode ser 72. Depende de algumas variáveis que vou te explicar. Atento. O importante é que funciona. E funciona para qualquer pessoa que aplique corretamente. Não importa a sua idade, não importa a sua religião,
Não importa sua situação atual. Importa apenas sua disposição para seguir o método exatamente como foi feito por milhares de anos. Exatamente como Abraão fez, como meu bisavô fez, como eu fiz, como você vai fazer. Porque o que vou te ensinar nas próximas palavras vai mudar sua relação com o dinheiro para sempre. Vai te dar o controle que você sempre quis ter, a segurança que sempre buscou, a liberdade que sempre sonhou. Mas para isso você precisa entender primeiro por que o Salmo 91 é diferente de todos os outros. Que ele tem esse poder específico de atrair abundância, de abrir caminhos, de multiplicar recursos. E isso começa com uma história que poucos conhecem. A história real de como Abraão descobriu esse segredo e como aplicou pela primeira vez. Era uma época de fome na terra, escassez total, pessoas morrendo de falta de comida, comerciantes falindo, famílias inteiras fugindo para outras regiões. E foi exatamente nessa época que Abraão prosperou mais. Como? Por quê? Porque ele conhecia algo que outros não conheciam. Porque tinha acesso a uma fonte que outros não tinham. E essa fonte está descrita palavra por palavra no Salmo 91. Vou te mostrar exatamente onde, exatamente como e exatamente por que funciona. Mas antes, quero que você pare um momento e sinta o que está acontecendo dentro de você agora. Existe uma expectativa crescendo, uma sensação de que algo está para mudar, de que você está prestes a descobrir algo importante. Essa sensação não é acidental. É sua alma reconhecendo uma verdade antiga, uma verdade que sempre esteve lá, esperando você descobrir. A verdade de que você nasceu para a prosperidade, não para a escassez. E o método que vou te ensinar agora é apenas uma forma de alinhar sua realidade externa com essa verdade interna, de fazer o dinheiro fluir como sempre deveria fluir, sem esforço desesperado, sem ansiedade constante, sem medo do amanhã, com confiança, com certeza, com abundância natural. Então respire fundo, porque o que vem agora vai transformar tudo. O Salmo 91 tem 116 palavras na versão original em hebraico, mas apenas 16 dessas palavras contêm o segredo da multiplicação. 16 palavras que Abraão memorizou, que repetia em momentos específicos e que ativavam algo muito particular no universo. Vou te contar quais são essas palavras e, principalmente, como usá-las. Mas primeiro, preciso que você entenda por que funciona. Existe uma lei espiritual que governa a abundância. Uma lei tão precisa quanto a gravidade, tão confiável quanto o nascer do sol. Essa lei diz que tudo no universo busca equilíbrio. E quando você cria um vácuo em algum lugar, algo aparece para preenchê-lo. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como. Não é só falar as palavras, é falar no momento certo, no estado certo, com a intenção certa. Deixe-me te explicar o método completo, exatamente como está escrito no diário dela. Primeiro passo: você precisa de 36 horas de preparação completa. Isso significa 3 ciclos de 12 horas cada. 3 momentos específicos onde você aplica o método. Por que 36 horas? Porque é o tempo necessário para que a energia se mova completamente, para que o vácuo seja criado e para que a abundância comece a fluir. É como plantar uma semente. Você não vê nada no primeiro dia, nem no segundo, mas no terceiro, algo começa a se mover embaixo da terra. Segundo passo: você precisa das 16 palavras certas.
Essas palavras estão nos versículos 2, 9 e 15 do Salmo 91. Mas não todas as palavras desses versículos, apenas as que carregam a frequência da abundância. Terceiro passo, você precisa do estado interno correto. Não é ansiedade, não é desespero, não é nem esperança. É certeza antecipada. É aquela sensação que você tem quando sabe que algo já aconteceu, mesmo antes de ver, mesmo antes de tocar, como quando você encomenda algo pela internet. Você sabe que vai chegar, não fica ansioso, não fica duvidando, simplesmente sabe. Esse é o estado que Abraão cultivava. Quarto passo, você precisa da ação específica, porque o método não é só mental, não é só espiritual, é prático. Você fala as palavras, mas também faz algo concreto, algo que demonstra sua certeza. Minha avó chamava isso de ação de fé. Abraão fazia isso. Quando recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações, ele mudou o próprio nome. Antes de ter filhos, antes de qualquer evidência física, isso é ação de fé. E agora vou te dar o método completo, passo a passo. Primeira aplicação. Ao amanhecer do primeiro dia, você vai repetir essas palavras específicas do versículo 2. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Mas vai repetir de uma forma particular, não como oração, como declaração de algo que já é real, como se você estivesse descrevendo algo que já aconteceu. E depois de falar, você vai fazer sua ação de fé. Vai agir como se o dinheiro já estivesse vindo. Não gastando dinheiro que não tem, mas preparando espaço para receber, organizando documentos, limpando a carteira, checando sua conta bancária. Como se estivesse esperando uma transferência. Segunda aplicação, ao meio-dia do mesmo dia. Agora você usa as palavras do versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. E sua ação de fé aqui é diferente. É sobre comunicação. Você vai falar com alguém sobre uma oportunidade. Qualquer oportunidade. Um trabalho, um projeto, uma ideia. Não um agradecimento genuíno de quem sabe que foi atendido. Segundo dia, você repete o ciclo completo. Terceiro dia, você repete novamente. Mas há algo que acontece no terceiro dia que é diferente. No terceiro dia, você para de fazer e deixa acontecer. Você criou o vácuo, plantou a semente, enviou o sinal. Agora é hora de receber. E foi exatamente assim que funcionou comigo. No terceiro dia, às 2 da tarde, meu telefone tocou. Era o cliente antigo oferecendo trabalho. Mas não foi só isso. Na mesma semana, apareceram mais 3 oportunidades. Uma pequena herança que eu nem sabia que existia. Um reembolso de imposto que tinha esquecido e uma sociedade inesperada. Em 2 meses, minha vida financeira estava completamente transformada. E sei que pode soar impossível. Sei que a sua mente racional está questionando tudo isso. Mas vou te contar algo que vai tirar qualquer dúvida. Isso não aconteceu só comigo. Depois que descobri o método, comecei a pesquisar. E encontrei outras pessoas que aplicavam a mesma coisa. Um empresário em São Paulo que saiu da falência usando exatamente esse método. Uma professora no interior que conseguiu quitar todas as dívidas. Um aposentado que multiplicou sua pensão através de investimentos que apareceram do nada. Todos seguindo a mesma sequência. Todos com resultados similares. Mas tem uma coisa que preciso te avisar. Isso não é para todo mundo. Não é para quem quer ficar rico sem fazer nada. Não é para quem busca dinheiro fácil. Não é para quem quer ganhar na loteria. É para quem entende que a abundância é um direito, mas que direitos precisam ser exercidos corretamente. É para quem está disposto a seguir um método, a confiar num processo,
a agir com fé genuína. Se você é essa pessoa, então isso é para você. Se não é, então talvez seja melhor parar por aqui. Porque o que vou te contar agora é a parte mais importante, a parte que faz a diferença entre funcionar e não funcionar. É sobre o estado mental durante a aplicação. A maioria das pessoas falha aqui, porque aplicam o método com energia de escassez, com medo, com desespero. E energia de escassez só atrai mais escassez. Você precisa aplicar com energia de abundância. Como se já tivesse tudo. Como se estivesse apenas confirmando algo que já sabe. Como Abraão fazia. Ele não pedia, ele sabia que ia dar certo. Essa é a diferença entre quem consegue e quem não consegue. E agora, vou te dar as 3 chaves mentais que tornam o método infalível. Primeira chave: substitua eu preciso por eu recebo. Em vez de eu preciso de dinheiro, você pensa eu recebo abundância. Em vez de eu preciso resolver isso, você pensa eu recebo a solução. É uma mudança pequena nas palavras, mas uma mudança gigante na energia. Segunda chave: substitua quando por enquanto. Em vez de quando o dinheiro chegar, você pensa em quanto dinheiro está chegando. Em vez de quando resolver meu problema, você pensa em quanto meu problema está sendo resolvido. Isso muda completamente sua relação com o tempo e com a expectativa. Terceira chave: substitua espero que por sei que. Em vez de espero que funcione, isso. Você pensa, sei que funciona. Em vez de espero que dê certo, você pensa, sei que já deu certo. Essa é a chave mais poderosa, porque transforma a esperança em certeza. E certeza é a única energia que o universo entende como comando. Abraão tinha certeza, por isso funcionava. Meu bisavô tinha certeza, por isso funcionava. Eu desenvolvi certeza, por isso funcionou. E você também pode desenvolver, mas precisa entender uma coisa: certeza não nasce pronta. Certeza se constrói. No começo, você vai ter dúvidas, vai questionar, vai achar estranho. É normal. Comece assim mesmo, com dúvidas. O método vai criando a certeza conforme funciona. Porque quando você vê os primeiros resultados, as dúvidas começam a sumir. Quando vê os segundos resultados, a confiança aumenta. E quando vê os terceiros resultados, você entende que descobriu algo real. Algo que vai funcionar sempre. Enquanto você aplicar corretamente. Mas tem um último segredo que preciso compartilhar. O segredo que minha avó guardou até o final da vida. E que só descobri lendo as últimas páginas do diário. O método não funciona só para dinheiro. Funciona para qualquer tipo de abundância. Saúde, relacionamentos, oportunidades, paz, alegria. Porque abundância não é só financeira. Abundância é um estado de ser. E quando você aprende a criar esse estado, ele se manifesta em todas as áreas. Abraão não é só próspero financeiramente. Ele era próspero em tudo. Família, saúde, influência, paz. Porque ele entendia que prosperidade é um pacote completo. E o Salmo 91 é a chave para esse pacote. Por isso minha avó chamava de método de Abraão. Não porque ele inventou, mas porque ele personificou. Ele viveu o que está escrito ali. Ele demonstrou que funciona. Ele provou que é possível. E agora você tem a mesma oportunidade de viver o que Abraão viveu. De aplicar o que ele aplicou, de receber o que ele recebeu. Mas tem uma decisão que você precisa tomar agora. Você vai aplicar o que aprendeu ou vai guardar como informação interessante? Porque informação sem aplicação é só entretenimento. E entretenimento não muda a vida, só ação muda a vida. Então, se você decidir aplicar, comece amanhã, logo ao amanhecer. Pegue o Salmo 91. Encontre os versículos 2, 9 e 15. Separe as palavras que te ensinei e aplique exatamente como foi descrito, por 3 dias completos, 3 ciclos de 12 horas, 9 aplicações totais. E então espere, não com ansiedade, não com cobrança, mas com a certeza de quem plantou uma semente boa em terra fértil e sabe que a colheita é apenas questão de tempo,
Porque esse é o segredo que Abraão conhecia, que meu bisavô aprendeu, que minha avó protegeu e que agora você também conhece. O segredo de que abundância não é sorte, não é privilégio, não é acaso. Abundância é ciência espiritual aplicada corretamente. E agora você tem a fórmula completa. Use com sabedoria. Use com responsabilidade. Use com gratidão. Porque quando você prospera, o mundo inteiro prospera em pouco mais. E quando você vive em abundância, você se torna uma prova viva de que é possível. Uma prova de que o método funciona. Uma prova de que Abraão estava certo. E uma inspiração para que outros também descubram essa verdade, que sempre esteve ali, esperando ser encontrada, esperando você descobrir que nasceu para muito mais do que sobreviver. Nasceu para prosperar. E agora, a chave está em suas mãos. A chave para desbloquear a torneira invisível, a fonte inesgotável da abundância que Kathryn Kuhlman tanto conhecia. Eu sei, parece inacreditável, quase um conto de fadas. Mas acredite, eu vivi isso. Eu senti na pele a força transformadora dessa fé inabalável. Lembre-se da minha história, daquele aperto no peito, daquele medo constante de não conseguir pagar as contas, daquela angústia que te aperta a garganta, a insegurança de um futuro incerto, os jantares em família aos domingos, transformados em momentos de apreensão. A cada centavo contado, a cada conta que se aproximava, um peso enorme nas costas, a pressão de um financiamento da casa, a angústia dos projetos independentes que não rendiam o suficiente. Eu me sentia presa, aprisionada numa realidade sufocante, uma vida sem esperança, sem saída, como se estivesse em uma terra árida e sem recursos. A crise econômica, como uma sombra ameaçadora, pairava sobre minha família, sobre mim. Como muitas famílias brasileiras, vivenciamos a luta diária pela sobrevivência, a busca incansável por um futuro melhor, mas sem saber por onde começar. Então, descobri Kathryn Kuhlman e sua fé inabalável, sua conexão com o divino, que transcendia a lógica humana, que revelava uma realidade espiritual além da nossa compreensão limitada. E foi através do Salmo 91 que tudo mudou. Cada palavra, cada verso, uma promessa, uma profecia de libertação, um caminho seguro para a terra fértil, uma reconciliação com a minha própria alma, me libertando daquela resignação, daquela aceitação passiva da minha situação, me permitindo enxergar a abundância que já estava ali, escondida, à espera de ser descoberta. E através da fé, a torneira invisível começou a jorrar, bênçãos infinitas, uma prosperidade que se expandia além das minhas expectativas, além da minha compreensão. A cura não foi apenas financeira, foi espiritual. Foi uma transformação completa da minha vida. E tudo começou com uma chave, a chave para a fé em Deus e a fé no poder transformador da palavra de Deus. A mesma fé que moveu Kathryn Kuhlman, a mesma fé que pode mover a sua vida, a mesma fé que pode abrir a torneira invisível da abundância na sua vida.